Ciari, boa tarde, tudo bem? Desculpa a minha demora, a minha não saber lidar com umas questões técnicas aqui. Estou apanhando, sorte que tem o Danilo para me ajudar, viu? Danilo, obrigado, viu? Pela gentileza aí. Nada. Como que as pessoas vão poder ver agora? Isso. Porque tem gente aqui me escrevendo dizendo que não está achando. Ótimo, agora nós vamos localizar esse povo junto com a gente aí. Vamos localizar onde que nós estamos. Estou aqui, vamos lá. Eu vou copiar link, vou mandar no seu WhatsApp, Ciari, agora. Só um minutinho. Ciari, aqui, achei. Agora eu vou te mandar. Eu te mandei um link aí, Ciari. Clica nele ou encaminha ele para o pessoal nos achar aí. Tá bom. Estou encaminhando aqui. Pode ir iniciando, viu, Celiano? Legal. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Da onde vocês estão? Todo mundo está conseguindo me acompanhar aí? Deixa eu abrir aqui minha... Deixa eu ver aqui se as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo. Vou atualizar minha página aqui, porque aí eu atualizando eu vou saber o que está sucedendo aí. Eu acho que agora tá. Pessoal, vocês estão me vendo, estão me ouvindo aí? Só me dá um alô aí para ver. A minha internet está lenta, mas nós vamos iniciar aqui. Boa tarde, Ciari, tudo bem? Desculpa a minha demora aí, as minhas dificuldades, as minhas questões técnicas, mas hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um presente que eu recebi. E aí eu convidei a Ciari para que a gente possa fazer uma live, para a gente falar um pouquinho do livro da Ciari, que está aqui comigo, que é Era Uma Vez Ciari, né? Então, Não, na verdade o nome é Era Uma Vez... Eu, Ciari. Não, Era Uma Vez Eu. Cada pessoa que lê, eu, Ciari. Mas cada pessoa que lê, ela vai se ver no livro. Então, Era Uma Vez Eu. Eu é você, eu sou eu é qualquer pessoa que lê. Entendi. Então, o livro é Era Uma Vez Eu. E aí, feito por Ciari. Então, já vamos começar a explicação pela capa, para que as pessoas que estiverem conectadas com a gente entender do que se trata esse livro. Eu li o livro, Ciari, e me deu vários insights. E aí eu gostaria que a gente pudesse ir refletindo um pouquinho. A gente não vai conseguir falar tudo dele, aí eu gostaria que a gente pudesse... Eu vou me organizar aqui com essa tecnologia para a gente fazer a parte 2, se você puder, desse livro. Por quê? Porque eu li esse livro e eu gostaria só de citar um trechinho rapidinho para poder abrir a palavra para a Ciari, porque aqui a live é dela. E eu estou de intruso, só convidando ela aqui como uma oportunidade para as pessoas poderem conhecer a Ciari, que é uma mulher muito forte, uma mulher muito adulta, e eu gosto muito de fazer uma live com ela, porque isso me traz para mais vida também. Então, eu quero ler um pedacinho aqui, que é do prefácio, feito por Prema. É Prema Bhakti? Como que chama, Ciari? Prema Bhakti. Prema Bhakti. Chiqueza de nome. Prema Bhakti. Então, ela escreveu o seguinte, pessoal. As crianças aprendem com o que veem, vivenciam e experienciam. Então, é sempre desafiador transmitir às crianças algo que nem nós adultos tivemos condições de experimentar e compreender. Sendo assim, eu quero abrir essa nossa live com essas palavras de Prema Bhakti. Isso? Então, Ciari, fala um pouquinho para nós do seu livro. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Leandro. Eu vou te contar como esse livro nasceu, porque ele brotou, né? Quando, há muitos anos atrás, eu tive bulimia, e quando nem se falava em bulimia, naquela época, eu pensava, nossa, quero escrever um livro. E aí, depois, a bulimia foi ficando tão famosa que eu acabei aportando esse projeto.
E nunca mais pensei nisso. Algumas pessoas me falavam, você precisa escrever suas histórias, tal. Em algum momento, quando eu resolvi ali uma questão, uma constelação com um gêmeo, que eu fui gerada em gêmeo, e aí eu comecei a ter um blog, também com auxílio da Bhakti Priscila. Então, um dia, e toda semana eu tinha um compromisso de postar um texto. Não sei se estamos no ar. Oi, voltamos? Voltamos. Você falava que toda semana você tinha um compromisso de postar um texto... Um texto no blog. No blog. No blog. E aí, um dia, eu ia com frequência para Miami, que eu tenho... Meus sobrinhos netos são todos de lá, são 5 crianças. Mas na época não eram 5. E eu ficava pensando como comentar ou contar algumas coisas para a Estela, que é a minha sobrinha neta mais velha, e eu ficava pensando isso em inglês, porque ela fala prioritariamente em inglês. E aí eu acabava desistindo de pensar a história. Aí, mais pra frente, eu ia conversando com a sobrinha, que já é adulta, mas... que também tinha um acesso da criança dela, da criança ferida, da criança dela. Aí um dia eu andando no parque, na hora me veio uma frase. Uma frase já começou a sair praticamente um texto. E saiu praticamente metade do livro. Eu fui lá sentada no parque, sorte que eu levei meu celular, porque geralmente eu não levava, agora eu levo, porque minhas inspirações elas acontecem muito lá. E aí eu comecei a escrever, e aí saiu metade do livro. Simultaneamente, cheguei em casa, um dia depois, Bhakti me liga, a Priscila, e pergunta, ela trabalha com crianças, ela tem um projeto com crianças que chama Brincando na Luz. E ela me pergunta se eu teria alguma coisa que ela poderia introduzir com as crianças. Eu falei, olha, eu tenho isso aqui, que eu não sei se é um texto, eu não sei o que vai ser. Quando ela leu, imediatamente ela disse, nossa, isso aqui vai ser um livro. Legal. E aí eu falei, tá bom, então. Então, vamos gerar isso aí. Dali mais uns 2 dias eu completei. E aí ela me indicou uma pessoa, Adriana, para poder fazer as ilustrações. E ela me ajudou na correção. Priscila Bhakti foi uma pessoa assim que ela viabilizou muito esse livro de sair. E sempre quando eu ia escrever, corrigir, eu imaginava as pessoas do meu entorno, as crianças do meu entorno, como elas leriam. Quem eram essas crianças? Estela, Thomas, Mia, João Pedro e Osmar Júnior. Naquela época eu ainda não tinha mais 2 sobrinhas netas que eu tenho hoje, que é a Emma e a Júlia. Então, especificamente, essas crianças permeavam o meu entorno de inspiração de conversar com as crianças, a partir da minha criança. Foi assim que nasceu e cresceu esse projeto. E aí aí a coisa foi crescendo, e aí, claro, vai ter um dia de autógrafo, ter tudo. Tudo que tinha direito eu fiz. Olha que... E aí o livro é essa história, né, de uma menina, né, que chega numa nave mãe, né, numa nave, porque eu sou uma pessoa um pouco assim, né, e aí ela chega e ela faz um vínculo com essa mãe, como as crianças fazem, como se, esse que eu tô falando já logo aqui na primeira página, né, e aí que ela faz um vínculo com essa mãe, ela acha que tudo tem que vir dali, né? E aí ela vai descobrindo que tinham outros seres, né? E que aí ela não fazia nada sozinha, porque ela era muito pequena. E aqui um pouco dá para a gente ir se vendo, né? Quando eu escrevi o livro, eu escrevi assim, desse jeito, com base em tudo que eu já tinha estudado, na minha história de autoconhecimento, no meu contexto de constelação familiar,
Nessa época eu já estava na constelação há muitos anos, que eu comecei na constelação em 2006, né? Então, esses conceitos, eles já estavam muito viscerais para mim, né? Entendi, Que Ciara. é algo Aqui, que ajuda, por exemplo... pode falar. Pode falar. A ajuda, por exemplo, que é uma forma como no senso comum a gente vê a ajuda, que na verdade não é como eu vejo a ajuda, né? E eu vejo a ajuda diferente por conta de um curso que eu fiz que chamava Violência Velada, a gente já até falou sobre isso na outra live, né? Que é essa vontade de tirar o outro do sofrimento dele, porque eu não suporto o sofrimento do outro, né? Justamente. E aí, o que acontece? Eu quero, entre aspas, ajudar. Aparentemente, eu quero ajudar o outro. Mas, na verdade, sou eu que não estou suportando lidar com o sofrimento de alguém que eu gosto. Isso é muito verdade, né, Ciara? Eu não dou conta de lidar com o meu sofrimento. E aí o que eu acho legal também, que nesse início do livro, onde você fala, era uma vez uma menina que aceitou o convite. Então, houve também uma escolha por parte dessa menina, né, de aceitar um convite, mas era uma missão que ela nem mesmo sabia. Então, muitas vezes nós entramos em algumas missões da nossa vida, do nosso sistema de família, que a criança, que nós adolescentes, muitas vezes não percebemos que estamos envolvidos naquela situação, né? E aí eu achei legal você dizendo o seguinte, foi para um lugar, viajando em uma nave-mãe. Aí quando falou para mim nessa nave-mãe, me fez muito sentido, né? Nós viemos para este mundo, muitas vezes com uma missão, mas a gente não sabe qual missão direito que é, está no nosso inconsciente, no nosso sistema de família, é o nosso destino, nossas questões através da nossa mãe, que é uma nave, né? O útero, a barriga, todo aquele dinamismo da gestação e do parto, que é uma cápsula. Estamos encapsulados em outro mundo. E a gente vem para esse mundo com essa missão, né? E eu gostei muito, muito desse começo com essa leitura, sabe? Uhum. Porque fica uma coisa lúdica, né? Mas... Oi, voltou. Eu tô te ouvindo. Oi, voltou. Que é uma coisa que é lúdica, é uma nave espacial, né? É lúdico, mas também já está dizendo, né, que é a mãe, né? E uma coisa que eu acho legal também, que ela achava, que é a frase logo no começo, que eu acho que é uma frase assim que dá muita coisa, né? Ela também acreditava que o que ela queria era o que ela precisava. Ela não sabia distinguir o querer e a necessidade, né? Então, isso também eu acho que é muito forte, porque isso é muito comum nas crianças. É muito comum nas crianças que elas não saibam distinguir, né? Isso. Mas, quando a gente cresce, e aí quando esse livro fala que é um livro feito para crianças e para crianças que moram dentro de gente grande, né? É para eu olhar também para essa criança, porque tem uma coisa assim no processo terapêutico que fica assim, vou olhar para a criança. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que estão a vida inteira em função de, eu tenho que acolher minha criança, eu tenho que fazer o que minha criança quer. Não, você olha para a sua criança, vê o que está ali com pendências, entre aspas, né, pendências, e aí, mas olhar da adulta que eu sou, dos adultos que somos. E para isso, o que a gente precisa fazer? Aprender um acolhimento. A gente se acolher. Porque senão tudo vira uma grande desculpa para a ação e para a reação da criança. Entendeu? Então a criança pode ser a grande desculpa de tudo.
Da mesma forma, quando a gente estuda a nossa sombra, né? Que aí, isso aí é a minha sombra que faz isso. É como se tivesse desconectado, né? Não tem uma desconexão. É minha sombra, meu corpo, minha criança. Não, é tudo junto. Isso é muito legal porque a gente não pode fazer das nossas buscas, muitas vezes pela criança interior, das sombras, uma muleta, uma desculpa para a gente não crescer. Porque senão, isso acontece também, Ciara, eu não sei se você pode me relatar que sim, que é o seguinte, às vezes até técnicas terapêuticas a gente pode utilizar como muleta. Eu sou assim porque eu descobri lá na técnica tal que eu tenho que ser assado. Não! É justamente isso que você está falando. E aí a gente cresce, né? E fica aquela questão que está aqui, que é legal. O querer e a necessidade. Mas, Ciara, como distinguir, mesmo no adulto, o querer da necessidade? Qual é a diferença? Falhou, não te ouvi. Legal, eu vou repetir então. Mesmo a gente, no adulto, que hoje nós estamos, olhando lá para a criança interior, até o moleque lá, né, pequeno, da nossa criança interior. Tem a hora que nós temos que deixar o moleque lá e o adulto ser o protagonista, né? Mas hoje, no adulto, como que eu posso distinguir? Ou qual é a distinção entre o querer e a necessidade? Então, como você falou, deixar lá a criança... Na verdade, nada é fora, é tudo dentro, né? Então, legal. Como é que a gente faz? A gente se dá conta que temos algumas memórias e que estão encapsuladas, e muitas vezes estão encapsuladas dentro do que nós chamamos de corpo, né? Então, tem uma memória, não é deixar lá a criança, é você mesmo poder dar um suporte para isso, é como se você pudesse acolher. Nossa, eu gosto muito de transitar dentro das minhas coisas. Nossa, olha, eu ainda tenho esse sentimento que está influenciando algo na minha vida, no meu dia a dia. E como é que eu, da adulta que sou, posso lidar com isso hoje? Isso é uma porta para a gente sair da acusação. Porque senão tudo fica assim, mas é porque minha mãe foi assim, mas é porque meu pai foi assim, mas é porque eu não tive pai. Tá bom, então eu vou logo para um outro lugar, né, de uma escolha mais primordial que a gente fez dessa família, né, que ela é um cenário perfeito para que a gente possa resgatar o que a gente precisa resgatar aqui de aprendizado. Eu, por exemplo, se não tivesse tido a mãe que eu tive, que foi exigente, e que nananã, e blá, qualquer bobagem que foi naquela época, eu não teria tido a minha bulimia, eu não teria ido para o processo de aprofundamento no autoconhecimento, da forma como eu fui, não estaria onde eu estou hoje, que é um lugar muito bom, né? Tem um lugar aqui, assim, que eu habito, né, em tudo que me permeia, né? Porque eu não sou só meu corpo, eu não sou, né? E está tudo aqui neste movimento, entre aspas. Então, se não fosse aquilo, como eu teria chegado onde eu estou, né? Então, não é uma coisa assim de, deixa a criança para lá, não, até olha, né? Nossa, olha essa dor aqui, ainda tem uma memória daquilo. Como que eu, da adulta que sou hoje, vou lidar com isso? Legal. Entendeu? Muito como bom. Vou lidar com isso? Qual é o aprendizado que eu tenho? Com essa característica que ainda permeia, nem sei o que eu chamaria, né? A minha consciência, a minha inconsciência, o meu corpo, as minhas inteligências, né? Porque no nosso corpo estão manifestadas muitas inteligências, né? Quando nós vamos olhar para alguma coisa que nós nunca olhamos, só de você olhar para aquilo, uma consciência já se expande. Legal, hein? Muito bom. Só de você olhar com consciência para aquilo, uma consciência já está expandindo. Né? Então, por quê? Porque está tudo aqui. Né? Todo o nosso referencial está no nosso corpo. Eu lembro, alguns anos atrás, eu tive uma questão com a tireoide.
E aí eu já tinha feito de tudo, assim. Um dia eu tava correndo no parque, assim, mas arrastada, porque minha tireoide estava ruimzinha lá, naquela época ela estava parando, porque ela também estava me sinalizando que eu tinha que rever meu ritmo. Aí eu perguntei pro meu corpo, eu disse assim, mas o que você quer? O que você quer? Até um tom meio assim cansativo. Só me veio assim, vai ver a tireoide. Aí eu fui na médica e disse, não, a gente precisa dar uma olhada na tireoide. Porque o nosso corpo, ele tem tudo. O que acontece é que a gente desconecta dessa fonte preciosa, né? Tanto que no meu blog tem um texto que eu falo sobre o corpo. Tem vários, né? Mas teve uma vez que eu dei um workshop que chamava Quem é esse tão estranho e tão íntimo, o meu corpo? Caramba, legal, né? Então, e esse workshop incluía constelação familiar, renascimento, meditação, né? Ele incluiu várias das técnicas que eu tenho, né, assim, de aprendizado. Então, tá tudo aqui. Então, a criança, ela faz parte de mim, né? Eu não vou viver através das dores da minha criança, mas isso me compõe também. E aí, Ciara, eu ainda fiquei com uma dúvida, que eu quero te pedir um auxílio. Eu não consegui ainda distinguir desta menina, desta criança nossa, qual é o nosso querer e qual é a necessidade, se um se conecta com o outro ou não. Sim, é assim, quando eu falo do querer, aqui especificamente, eu estou falando do querer, que é o querer do eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Né? Nesse lugar, a gente pode estar até falando um pouco mais especificamente do aspecto do ego, que é a luxúria. Né? Porque a luxúria, ela é a fonte do querer. Né? Então, o querer é como se eu estivesse a serviço do meu ego. Como funciona o ego? Dessa forma como eu converso aqui. É assim, o ego é uma estrutura que ela é super necessária para a nossa sobrevivência. Né? E a gente pode estudar como os egos os 7 pecados capitais. Pecados capitais bem entre aspas, porque eu não gosto muito de pecado, eu não acredito em pecado. Eu acredito em oportunidades de aprendizado e também acredito que se você não sabe uma coisa diferente, não é um pecado, eu só não sei e preciso aprender. Né? Então, o pecado ele vem para dar um direito da punição. E eu também não acredito que a punição possa ser uma boa fonte de aprendizado. Eu gosto mais de ir pela consciência, né? Então, o querer seria uma fonte do eu quero para ser aceita pelo mundo externo, por exemplo. Né? Então, o que seria o eu quero? Seria um eu idealizado. O que seria o eu idealizado? O eu idealizado seria um eu que eu crio na ilusão de ser aceita através daquilo. Que no livro fala, né, sobre ajuda e sobre você ser bom. Né? Muitas vezes, muito cedo na nossa vida, a gente aprende que você tem que ser bom. E ter bom é ajudar os outros. E ajudar os outros é fazer pelo outro. Ou dar para o outro. Só que isso tira a oportunidade do outro aprender e se fortalecer. Como seria uma criança aprender a andar se alguém o tempo inteiro ficasse carregando ela no colo ou ela no andador? Como que ela aprende? Ela tem que achar esse movimento nela. E isso ela tem que achar. E isso é muito legal, Ciara, que você está falando, porque muitas vezes aquilo é uma chave importantíssima, né? Muitas vezes a gente não suporta ver o outro sofrer, a gente quer ajudar ele de todas as formas, porque o problema está com a gente, porque a gente não consegue ver ele daquela maneira. Mas o outro, se ele não pedir a sua ajuda, ou dependendo como ele se comporta, você pode estar até prejudicando em vez de estar ajudando. Olha que situação terrível, não é? Sim, muito. É muito isso. Agora, tem um outro aspecto que vai além desse. Que é assim,
quando você vê alguém que você gosta sofrendo, você sofre, não é? Sim. Ah, sei lá, eu vejo minha irmã, meu irmão, ou minha mãe, qualquer pessoa sofrendo. E até que eu não gosto, assim, que eu quero dizer assim, intimamente, né? Se você vê alguém sofrendo, você sofre também. Para eu não sofrer, eu vou tentar tirar o sofrimento do outro. Entendeu? Entendi. Só que eu vou tentar tirar o sofrimento do outro fazendo algo que é da minha cabeça, que é do meu universo, que é da minha construção interna. E a alma dessa pessoa talvez não precise nem daquilo, seja outra história. É verdade. Por isso que, ainda mais você que trabalha também, que mexe com constelação, é muito isso. Às vezes você até pensa, né? Às vezes eu vou pôr uma constelação, uma pessoa que já é minha paciente, que é meu paciente. Até passa. Ah, talvez isso tenha a ver com a coisa com a mãe. Quando entra a constelação, vai para outro lugar. É verdade. Né? Então, é muita arrogância a gente se arrogar mesmo, né? Meio repetitivo assim, mas a querer ajudar alguém. Então, eu me pego neste lugar, muitas vezes, viu? De querer ajudar muito o outro. E hoje eu já não sofro tanto, né? Mas mesmo assim me pego várias vezes, não, eu vou ajudar você a resolver tal coisa, mas peraí. Aí primeiro, peraí, ela me pediu ajuda, né? É o primeiro passo, o primeiro clique. Mas aí depois nós temos outras questões que eu vou me observando para não tomar esse cuidado, né? De falar, o que eu preciso ver em mim para que eu não sofra tanto assim, né? O que está acontecendo? E aí eu começo a me observar, me auto-perceber, para buscar uma autotransformação, né? Eu acho que seria o caminho, essa percepção, não seria, Ciari? Sim, seria. Tem uma coisa que é interessante. As nossas dores, geralmente, a gente quer fazer... Sabe como que a gente trabalha com terapia infantil? A gente dá um setting, que são brinquedos para a criança, e ela brinca. Então, vamos supor, ela está com raiva do pai. Mas ela pode ter raiva do pai, não pode ter raiva da mãe, mas ela tá. Porque todo mundo já sentiu isso. Aí o que ela vai? Arranca a cabecinha do pai, joga a cabeça de um lado, ou então esconde o pai nos brinquedos, na ludoterapia. E aí, conforme ela vai brincando, ela vai se organizando internamente. Aí depois, no fim da sessão, ou às vezes até na outra sessão, ele vai lá, pega o pai e bota de novo na caixa junto com todo mundo. Aí, quando a gente não tem essa oportunidade, né, na nossa criança de reorganizar, porque também é difícil, como que uma criança sozinha pode dar conta, né? O que acontece? Na vida adulta, a gente começa a querer fazer aquilo que a gente não fez na ludoterapia, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou, sei lá, com um problema e eu me sinto impotente para resolver aquele problema. É uma crença, não é uma verdade, é uma crença. Eu me sinto impotente para resolver aquele problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver o seu problema que é parecido com o meu. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, tem gente que não suporta ver cachorro abandonado na rua. Né? Então ela já quer levar para casa, já quer levar para o abrigo. Eu acho uma atitude muito linda. Mas o que é de honesto nisso? Porque às vezes a pessoa já não tem mais onde enfiar cachorro, né? Então o que acontece? A pessoa não tem mais o que fazer, né? Já arrasou tudo. Aí o que acontece? É que tem algo da pessoa que ela se sente abandonada. Ela se sente abandonada. Então, como ela se sente abandonada, ela não suporta ver o abandono do animal. Ou é de uma outra pessoa, né? Então, é muito legal isso? Sim, é muito legal isso, né? Poder cuidar e etc. Desde que você não esteja fazendo isso só para compensar um buraco seu. É verdade. Por quê? Tá bom, vai tirar o cachorrinho da rua, vai ser um benefício? Tá bom, vai ser um benefício. Mas isso vai virar uma compulsão e você não vai saber seu limite.
Você não vai fazer assim daquilo que vem do teu coração. Porque vem de um lugar que não é o teu coração, que não vem de um outro lugar. Legal. Né? Então, quando você dá conta do que você sente, que você dá o suporte para aquilo que você sente, tanto aquilo que nós classificamos de bom, e que porque é só uma classificação, não tem bom ruim, tem oportunidade de aprendizado, né? Mas, de qualquer forma, quando você dá conta de ficar com aquilo, nossa, estou super triste hoje, eu dou conta de ficar com isso. Aí, eu dou conta de mim, aí eu posso dar conta de só te ouvir quando você não está bem, por exemplo. Porque, às vezes, o outro só quer falar para se organizar. Ele realmente não quer saber de você, nada disso. Ele só quer falar para ele se organizar. Mas se eu não estou organizada, eu só fico esperando você parar de falar para mandar na minha fala, entendeu? É verdade, né? Esse é o nosso desafio, né, Ciara, eu acho, né, nessa busca constante que nós temos de nos ir lapidando, né, neste caminhar. E aí a gente vai nos percebendo, né, e esse primeiro passo é muito importante que você fala, de sentir, né, de reconhecer que nós temos esse sentimento, essas sensações, essas questões a serem olhadas. E aí você traz várias possibilidades de quebras de paradigmas, né? Na questão da ajuda, porque nós temos como conceito, tanto literal da própria palavra, mas como da própria conduta da cultura local, de que o ajudador, que a pessoa que ajuda, que colabora, é o bonzinho, é o legal, e aí eu posso sentir culpa quando eu não colaboro como o meu clã ou a minha família colabora naquela determinada situação, né? Então, a gente também vive esses dramas. E olhar tudo isso, ter um olhar ampliado sobre isso, eu acho que faz toda a diferença na vida, né? E eu, pelo menos, caminho mais leve quando eu faço esses exercícios de percepções, de olhar, de me centrar, de ver o que é essencial, né? E tudo isso, eu poderia dizer que para a gente poder viver tudo isso, a gente teria que ter uma busca para a essência nossa? Sim, podemos dizer isso, né? Porque quando você tem uma disponibilidade para saber de você, né, assim, você tem uma curiosidade de querer saber de você, né? E porque às vezes fala, é autoconhecimento, a pessoa já faz uma fantasia. Autoconhecimento é você se refletir, né? Então tá, qual que é a diferença do querer e da necessidade? O que eu quero e o que é uma necessidade? Daí eu nem mencionei a necessidade, mas a necessidade é uma coisa assim, a gente vem com os desenhos dentro de nós já. A nossa alma, ela já vem com uma demanda, né? Então, o que eu quero é assim, eu quero que o outro atenda a minha carência, eu quero que o outro goste de mim, eu quero que o outro me aceite, eu quero que o outro me valorize, né? Agora, a necessidade de víscera mesmo é você aprender a sentir isso por você, né? Como que é eu gostar de mim? Mesmo com as coisas que eu mudaria em mim, né? Que tem um texto no meu blog que fala isso, né? Gosto de mim mesmo com as coisas que eu mudaria em mim, né? Legal. Que realmente a gente sempre vai ter algo para mudar, né? Estamos aqui num movimento, vamos dizer assim. Então sempre vai ter o que mudar, mas você gostar daquilo que você já é. E isso é uma coisa complexa, porque de um modo geral nós não fomos estimulados a gostar daquilo que a gente era. A gente sempre foi muito instigado a ser ou fazer alguma coisa que não sou eu, né? E aí, é aí que nasce o eu idealizado, que é esse nutridor do ego, vamos dizer, né? Porque o eu idealizado é assim, olha, a minha mãe gosta da minha prima que faz isso, então eu vou fazer isso para minha mãe gostar de mim. Mas eu nem sei se isso importa para mim, né? Tudo bem, quando a gente é criança, você vai no embalo, porque você está se construindo e vai pondo tudo dentro. Mas quando você já é adulto, você tem que ter essa referência, tem que ter fogo, né? Porque já vira uma obrigação. É uma boa ideia, entendeu? Você começar a se perguntar,
né? O que eu gosto? E começar a perceber o que você sente. E é no corpo isso, gente, é no corpo. Sabe quando você vai fazer um negócio, assim, alguém fala, eu precisava, não sei o que, não sei o que. E você sente assim, não. Ou então fica pesado, né? Não, mas a pessoa vai ficar chateada. E aí eu costumo dizer, tudo bem a pessoa não ficar chateada, mas você pode ficar chateada. Né? E como é que você pode fazer isso, né, só estando a seu favor? Claro, vai ter um discernimento, não é uma coisa, fazer só o que eu quero, né? Não é essa coisa até infantil, né? Dentro de uma coerência de assumir a sua responsabilidade pela sua ação, inclusive. Puxa vida. Né? E aí, onde entra o livro, que é para criança, mas é para criança que mora dentro de gente grande também, que é o livro, né? Era uma vez eu, de Ciari. Olha, eu aprendi até, eu tava falando o título errado, Ciari. Eu tava falando nos stories, lá tá até torto, né? Mas assim, que eu tava falando. Mas era uma vez eu, cada um de nós, né? E assim, a gente vai partir para os finalmente aqui, Ciari, porque são 18h56 e você tem um compromisso às 19, viu? E aí eu gostaria... 19h10. Receber um WhatsApp que vai ser às 19h10, ela vai atrasar um pouquinho. Então nós ganhamos um tempinho aqui, então, com a sua presença, pode ser? Claro. Que legal, muito bom. E aí, eu acho que ficou bem interessante essa questão do querer e da necessidade, né? O ego, talvez, mais infantilizado, e a necessidade da pessoa humana, que talvez parte para o adulto, mais ou menos assim, que eu posso concluir. E quer falar mais alguma coisa sobre isso, Ciari? Pode concluir, porque é importante sua fala para mim aqui. É que é interessante, por exemplo, quando eu falo para a criança ela já tem um pouco dessa noção. Se você deixar espontaneamente uma criança, é uma coisa muito linda. Eu vejo isso nas crianças do meu convívio, né? De repente, eu tenho uma sobrinha neta que um dia ela estava lá enciumada da irmã dela. Né? E aí o que ela fazia? Ela ficava na tela do iPad assim e não queria que eu olhasse. E eu dizia assim, não, mas tudo bem, o meu coração tem bastante amor, não sei o que e tal. E ela... Aí eu falei para ela, você não quer dividir, né? Ela, não. A criança, ela sabe. E eu falei, tá bom então tá bom. Sabe? E não é nada errado isso, é só aceitar. Tá difícil para ela dividir. E tá tudo bem. Quando você acolhe isso na sua criança, né? Quando a gente não acolhe isso na nossa criança, a gente se perde. E aí você não sabe, mas para ela, naquele momento, a necessidade era essa. Só isso. Ela não quer dividir agora. Né? Então, eu, como adulta, vou ver como que eu harmonizo isso. Né? Para também não atropelar a outra. Né? Que também... Então, tá bom. Então, agora a gente fica, então, agora um pouco para ela. Mas isso por quê? Porque hoje eu já posso acolher minha criança. Entendeu? Então, é você aceitar aquilo que está como está. Né? É aceitar. É aceitar. Não falando, seja conivente com a sua insanidade. Eu sou super... não quero fazer nada. Não quero... Não é isso. É você poder dizer, nossa, eu não gostaria de ter que fazer isso hoje. E ter o discernimento, né? De olhar e dizer assim, mas dá para eu abrir mão disso hoje? Não, não dá. Ou, tudo bem, hoje dá para eu abrir mão disso. Quando a gente se respeita, seu Leandro, é mais fácil se respeitar o outro. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. É verdade. Interessante mesmo. Né? Então, se eu me respeito, eu posso respeitar o outro. Mas como eu não me respeito, eu não respeito o outro. Como eu exijo de mim muita coisa que eu não quero fazer, ou que nem é mesmo para eu fazer, porque isso vai até atrapalhar o outro, aí eu não vou respeitar o outro, eu vou querer que o outro seja do jeito que eu quero. E legal, eu entendi direito, você disse a frase seguinte, não seja conivente com a sua insanidade. Isso? É. Nossa, é isso. Que poderosa essa frase, né?
Ela é. Poxa. Ela é poderosíssima. Por quê? Porque você se acolher não é você se isentar da sua responsabilidade. Né? Não é porque, estou acolhendo a minha criança, que eu vou atropelar o outro, que eu vou folgar na aba do outro. É verdade. Não é isso. Eu acolho a minha criança. Eu acolho a minha criança. Mas a vida continua. E quando a gente se pega neste lugar de fazer de muleta essa criança interior, né? Qual seria a proposta de saída deste lugar, uma vez que pode ser um adulto, etc? Sim. Olha, primeiro de tudo, você tem que perceber que você está usando, né, a criança interior. Né? E escolher o que você quer dar potência na tua criança. Né? Porque a nossa criança, ela é instintiva, ela é espontânea, ela é brincalhona, ela é divertida. Ela sabe identificar a hora que ela quer dormir, a hora que ela quer fazer xixi, a hora que ela quer brincar, né? Agora, por que é que vamos ficar olhando só a dor da criança? Aí a gente já entra no que a neurociência e vários cientistas estão falando, que é o que o Deepak Chopra fala, isso, né? Onde você coloca a sua atenção, você energiza e potencializa. Então, se você fica o tempo inteiro olhando para a dor da sua criança, para o drama da tua criança, o que você vai energizar? E potencializar. A dor e o drama. Potencializar o quê, gente? Potencializa a sua criatividade. Potencializa a tua espontaneidade, a tua alegria, né? A confiança. Então, onde você coloca a sua atenção, você energiza. Legal, então, legal. Escolha sua. Muito 10 essa questão, viu? Não dê corda, não dê incentivo para a sua insanidade, não faça de muleta essa sua vivência, essa sua particularidade, né? Mas a gente... Pode dizer. Desculpa. Não, tranquilo. Eu ia falar uma frase que eu acho chique, né? Não seja conivente com a sua insanidade. Isso, ótimo. Essa frase eu vou anotar ela, viu? Porque eu gostei muito. Não seja conivente com a sua insanidade, né? E aí, mas aí aqui nós identificamos uma problemática e a Ciari também está trazendo uma possibilidade solucionática, né? Da gente ser verdadeiro com a gente mesmo e olhar, eu estou usando esse subterfúgio. Eu estou buscando a minha criança interior. Eu estou fazendo de muleta esta situação. Então, ser verdadeiro com a gente mesmo passa por aí, porque aquilo que a Ciari falou é lindo. Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu sou verdadeiro comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu serei verdadeiro com o outro. E isso é lindo. Gente, isso melhora o relacionamento, isso melhora a vida de trabalho, isso melhora a nossa vida. Isso faz a gente deixar de somatizar muitas doenças, alergias. E daí vai, viu? Muito legal. E é claro, né? Aí é muita cura, é muita liberdade, é muita expansão, né? Porque aí você está no seu melhor, você dá o seu melhor, o outro também vai estar no melhor dele, cada um dando o seu melhor. Isso é junto. Junto legal. Não é aquele negócio que você faz por mim e eu fico na sua aba. Não, isso é muleta. É verdade. Né? Junto eu dou o meu melhor e você dá o seu melhor. E o legal... Agora eu acho que a gente já pode ir errando, né? Tá certo. O legal, Ciari, da vida, da dinâmica da vida, é que todos nós passamos por momentos de dificuldades. Mas quando é que nós vamos querer ter um olhar ampliado, uma expansão de consciência para o novo horizonte da vida? Então, fica aí esta pergunta e eu peço para a Ciari agora fazer as suas considerações finais deste nosso momento, muito rico. Eu estou gravando, viu, Ciari, essa live, e eu vou cortar ela direitinho aí com as questões. Eu quero colocar no meu canal do YouTube para mais pessoas poderem conhecer essa sua maneira de olhar a vida. Então, você pode concluir para a gente e é uma alegria muito grande ter tido você aqui. A conclusão, eu te agradeço profundamente também, porque eu gosto de falar desses assuntos, isso deixa a minha alma viva, as minhas células ativadas, as inteligências dela, e poder compartilhar isso
porque quanto mais vocês todos que estão assistindo e que assistirão puderem estar neste lugar, né? Então, a coisa que eu gostaria realmente de falar sobre o livro é, se você quiser o livro, você pode falar comigo no Facebook, lá no Facebook, pelo Messenger ou pelo telefone. Eu posso te mandar pelo correio. Tem também no Amazon e tem também no Mercado Livre, né? Mas se for complexo, né, pode me escrever que eu mando pelo correio. Aliás, amanhã tem uma remessa para colocar. Legal. E eu agradeço poder falar, né, dessa oportunidade de estar aqui falando desse livro que eu, nossa, gosto tanto. E eu fico muito feliz. Olha, muito feliz, Ciari, por você compartilhar comigo, viu, o seu aprendizado de anos a fio, né? Como psicóloga, como consteladora familiar, com tantas técnicas que você tem aprendido na sua vida e você compartilha muito desse conhecimento aqui comigo, com as pessoas que me acompanham, sabe? E isso eu fico muito honrado. Tenha certeza do meu carinho por você, por esta ação que você tem. E eu aprendo muito, né? Para mim isso aqui é uma aula. Então, é esta oportunidade que eu quero, através de um projeto chamado Olhar Ampliado, levar para mais pessoas, levar o livro da Ciari, para que as pessoas possam conhecer este trabalho e transformar-se, né? A gente lapidar-se, não esperar que a vida e outros façam isso. Você tem esta autonomia hoje de você buscar isso, porque se você não o fizer, pode ser que a vida o faça e não fará com tanto carinho, talvez. Então, o livro da Ciari é um ponto de partida maravilhoso. Se você quer conhecer mais, acesse lá. Ciari está no Facebook, ela tem blog, pode entrar em contato comigo, que a gente vai falar mais desse livro aqui, porque eu gostei muito. E, aliás, eu vou reler ele, porque tem outras particularidades ali na frente do livro, Ciari, eu já vou concluindo, para você poder partir para o seu outro compromisso, que é o seguinte: parece que nesse livro a gente fala também até sobre gravidez na adolescência, mas de uma outra abordagem, com outro olhar. Então, eu trouxe esse insight para mim, como que a gente poderia trabalhar comunidades que têm essa dificuldade. E me trouxe um grande, grande insight. E eu, com políticas públicas, tenho acrescentado na minha vida, na medida que eu leio esse livro. Esse livro aqui não é só para ler, é um livro para meditar e deixar que as palavras penetrem dentro da gente. Ciari, uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui comigo, viu? Eu agradeço. Eu que te agradeço infinitamente, agradeço também ao Elco, né, que apresentou você para mim. E sempre que você quiser, me chame, a gente ajeita a agenda e bora lá. Legal. Eu quero fazer a parte 2 desse livro, viu? A gente esmiuçando ele. Nós vamos retalhando esse livro e eu vou aprendendo, eu vou bebendo desta fonte, viu? De Era Uma Vez. Eu, por Ciari, aprendo. Muito obrigado, Ciari. Fica com Deus. Sim. Obrigada, viu? Tchau. Enfim, pessoal, hoje foi esta nossa live junto com a Ciari Pren. Ela que é psicóloga, consteladora familiar e tem desenvolvido um trabalho muito lindo nas suas redes sociais, no seu blog, e escreveu esse livro, Era Uma Vez Eu. Eu li esse livro e deu para mim grandes percepções. E hoje nós falamos um pouco desse livro, nós ficamos só na parte introdutória, né? Onde muitas vezes nós buscamos a nossa criança interior e temos atitudes na nossa vida baseado naquilo que nós vivemos no passado. E às vezes estamos presos lá no passado que a gente precisa dar uma olhada para que a gente possa seguir à frente na vida. E assim, muito belo, muito gostoso essa explicação da Ciari também, falando sobre o querer e a necessidade. Quantas vezes, como crianças birrentas, nós queremos algo, mas qual é de fato a nossa necessidade naquilo? E isso eu deixo como um olhar para nós, né? E não permita, né, que façamos de muleta as nossas questões de dificuldades na vida para não alcançar mais vida, para que a gente não seja feliz. Não puna você ou a sua família em não buscar essa real felicidade através das suas ações. Eu escolho todos os dias ser quem sou e o que fazer. E eu me sinto muito realizado com isso. Sendo assim, eu fecho a nossa live de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram aqui junto comigo, com o carinho de me acompanhar aqui. Vou transmitir isso aqui para o meu canal do YouTube também. Você pode continuar me acompanhando nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que é @CeliandoSilvério.
ou minha página aqui no Facebook, o meu perfil também, Celiandro Silvério, e o meu canal no YouTube, que também tem o mesmo nome, Celiandro Silvério. E lá eu posto meus vídeos, ou tantas outras coisas que eu tenho aprendido, tantos ensinamentos, pessoas como Ciari têm a oportunidade e a graça de me trazer, e eu sou muito grato pela vida, por essas conquistas de amizade e de conhecimento e de conexão para mais vida, para mim, para minha família, para os meus filhos, para as minhas relações no trabalho, as minhas relações na família, e com isso eu tenho expandido os meus horizontes e as minhas oportunidades. Graças a Deus, com este projeto Olhar Ampliado, eu tenho buscado e tenho desenvolvido ações que fazem a minha missão de vida valer a pena. Então, estou aqui para isso, para que eu possa caminhar dentro do meu propósito de vida. Muito obrigado você que me acompanhou, pelo carinho, a gente está aqui junto. Espero que a gente possa se ver logo, mais em breve, em outra live com pessoas também que possam agregar na nossa vida. Até mais, fica com Deus e boa noite.